Olá, bem-vindo ao canal Isates Varejo Inteligente. Meu nome é Ricardo, sou varejista, desenvolvedor de tecnologia e um apaixonado pelo varejo. Pontos de atenção numa entrevista de seleção. Nesse vídeo eu quero pautar a entrevista de seleção, o que eu olho. Não é o que está certo, é o que eu olho. Quer dizer que você tem que olhar isso ou aquilo. Busca literatura, busca o caminho, mas a questão é alguns pontos eu quero trazer que me chamam a atenção. Quer dizer que para mim faz sentido. Vai fazer para ti? Talvez. Eu acho que é interessante olhar um pouco. Quando alguém está na minha frente, eu não observo se aquela pessoa vai saber fazer aquela tarefa. Na prática, uma tarefa é só uma tarefa. Todo mundo vai saber fazer. A questão é por que aquela pessoa vai fazer ou não vai fazer. Então, se essa pessoa vai saber fazer, é óbvio para mim. Isso não é um questionamento. A questão é por que aquela pessoa vai fazer e o que eu vou observar. Não quer dizer que essa fórmula funcione sempre, mas eu tento chegar o mais próximo possível da essência daquela pessoa. E eu parto muito para o lado fora, para o lado externo, não empresa. Porque dentro da empresa, todo mundo é o que a outra empresa que a pessoa já trabalhou te disser. Não tudo, talvez, mas se tu conversar com os líderes, com quem liderou aquela pessoa nos empregos anteriores, tu vai saber como aquela pessoa é na empresa. Mas por que não continuou lá? Aí tem coisas que aceleram a tua rotatividade, que se tu não pegar, vai piorar. Então vamos pensar assim. Se o trabalho não é o problema, porque a tarefa não é o problema, qual é o ponto? O ponto está sempre na vida pessoal da pessoa. Eu não estou falando de ser invasivo e coordenar a vida das pessoas, mas eu estou falando que é um ponto de atenção. Imagina que aquela pessoa esteja vivendo um relacionamento difícil, às vezes com a família, às vezes com os pais, ou imagina que aquela pessoa está com um filho pequeno, né? Pode ser um pai, uma mãe, não importa, homem ou mulher. Mas se aquela pessoa tem um filho pequeno, a vida dela acabou de mudar. E mudou pra caramba, pra quem tem filho sabe. Então, eu tenho que dar um ponto de atenção para isso. Não quer dizer que eu vou qualificar ou desqualificar. Quando alguém tem filho, aumenta o nível de compromisso com a vida. Então, isso é bom. Por outro lado, ela tem um ponto que vai drenar um monte de energia dela. Cabe a mim entender essa pessoa de forma mais profunda. Então, se eu entender que aquela pessoa está vivendo um momento muito baladeiro e eu preciso dela às 6 da manhã, será que essa pessoa vai entregar o que eu quero? Será que essa pessoa não vai ser mais feliz no emprego que ela possa começar às 9? Então, depende. Talvez o emprego que eu tenha comece às 9 ou às 10. Então, esse não é um ponto tão importante. É claro que quando alguém é, por exemplo, baladeiro, nem sei se usa mais esse termo, mas eu tenho que entender, bom, será que essa pessoa é para este cargo, neste momento? Imagina alguém que lida com um produto de alta periculosidade, um tipo de prensa, né, que a pessoa pode esmagar o braço por um descuido, precisando de muita atenção focada. Não tem como tu pegar alguém que foi para casa às 3 da manhã. Essa pessoa vai se machucar, vai se prejudicar e vai te prejudicar. Então temos que entender da vida privada da pessoa. Como eu disse, não para mandar na vida privada, mas para saber o que ela está vivendo. E se isso para mim é conveniente. Alguém sem filho ou com filho, o que é melhor para o cargo? Para o cargo. Isso faz diferença? Às vezes não faz. Eu preciso de uma pessoa, eu preciso de alguém que acesse o estoque e acesse prateleiras altas. Aí eu contrato alguém com 1,50 m. Não tem nada errado com alguém com 1,50 m. A questão é para aquele ponto. Então eu estou trazendo um exemplo exagerado, mas que tem que ser levado em consideração. Daqui a pouco aquela pessoa é ótima, mas eu preciso que acesse o estoque. Então eu pelo menos coloco escadas lá para fazer essa compensação. Da mesma forma, quando uma pessoa, por exemplo, adora ir para a praia. Essa pessoa está sempre na praia. E aí eu tenho que pensar como que eu vou utilizar, como que isso vai ser positivo para este cargo. Imaginemos uma pessoa que tem uma família enorme.
como isso é positivo para o cargo ou negativo. Imaginamos que uma pessoa que seja filho único. Então tem um vídeo já que a gente já falou sobre essa questão dos filhos, se é o primogênito, segundogênito. Então é interessante entender as pessoas como elas são e o que as motiva. O filho único e o segundogênito são motivados de maneiras diferentes. Eu saber como é a minha equipe, o que motiva a minha equipe, eu saber que tem pessoas que são lógicas e tem pessoas que são emocionais. Quando uma pessoa é emocional, o que a motiva? Quando uma pessoa é lógica, o que a motiva? O mesmo benefício não motiva as duas pessoas da mesma forma. Então, se eu entender isso, eu vou ter ganho. Eu vou conseguir ser mais efetivo, mais atrativo, ter um ambiente mais harmonioso. Então, numa entrevista de contratação, eu considero estes pontos mais relevantes do que propriamente a técnica. Vamos imaginar um vendedor. Se eu preciso de um vendedor, eu quero que ele tenha experiência ou que ele não tenha experiência. Se eu vejo em tudo um ponto positivo e um negativo, imagine que um vendedor vem trabalhar com você com muita experiência, mas ele também vem com muitos vícios, porque toda a experiência dele trouxe modos de agir. Tu quer esses modos dentro da tua empresa? Ele vem dentro da tua empresa, ele pode agir do modo dele, ou você tem uma fórmula que quer que ele siga, um processo de venda que tu quer que ele siga. Porque se você tem esse processo, quanto maior a experiência dele, maior a dificuldade que ele vai ter de fazer teu modo. Porque ele já tem aqueles vícios, ele já tem aqueles modos. E quando eu digo aqueles vícios, não quer dizer que é negativo. Mas para a tua empresa não serve. Agora, se a tua empresa deixa rolar, então sim, aí pode ser muito promissor. Que ele já venha com modos, ou seja, alguém já ensinou um modo que possivelmente funcione. Então dentro da tua empresa, tu vai utilizar essa questão. Da forma que eu vejo, isso é pouco relevante. Dentro da minha empresa, a gente tem um modo e a gente quer que haja deste modo. Então, quando alguém vem com muita experiência, a gente tem ressalvas, um pouquinho de medo, porque olha só, será que essa pessoa tem flexibilidade em si? E aí eu vou ter que entender na família dela. A família dela vem de uma cultura rígida ou de uma cultura flexível. Se a família dela vem de uma cultura rígida, de ter pouca possibilidade de mudança, essa pessoa não vai se adaptar a mim. Então, eu não devo contratar, mesmo ela parecendo ser maravilhosa. Mas, se essa pessoa vem com muita experiência, mas vem de uma cultura familiar flexível, então eu posso. Percebe o quanto é sutil, porém importante eu entender o que eu quero para esse cargo, o que eu preciso que a pessoa se adapte ou não, né? Do mesmo modo, se eu tenho alguém com pouquíssima experiência e com uma cultura rígida, então a partir do momento que eu ensino, possivelmente ela aprenda daquele modo, né? E não abra mais. Se eu tenho alguém com uma cultura flexível e venha sem experiência, eu vou dar o treinamento e essa pessoa possivelmente faça as suas adaptações. Tudo isso eu preciso entender. Então percebe o quanto a entrevista de emprego ela é um ponto-chave para mim entender as daquela pessoa dentro da empresa, inserida nesse ambiente de trabalho, se essa pessoa vem de uma cultura de atritos, que gostam de uma briga e que não tem nada errado nisso. Mas é uma cultura, é um modo familiar. Aquela pessoa foi treinada para ser daquele modo durante décadas. E aí de repente tu contrata querendo que ela seja de outro modo. Opa, será que é fácil assim? Então eu preciso entender o que eu quero, como funciona a minha empresa, para na hora da entrevista cuidar esses pontos. E esses pontos eu não identifico nas empresas que ela trabalhou também, mas principalmente na cultura essencial dela, cultura familiar, cultura do grupo de amigos, dos grupos que ela cultua. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti, te ajude nas próximas entrevistas, nas próximas contratações, tá bem? Curte e compartilha. Tamo junto!